Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. E hoje é dia de um vídeo bem pessoal, porque eu vou falar de Essa Terra, de Antônio Torres. A minha história com essa terra tem mais de 20 anos. Eu li esse livro 3 vezes. A primeira vez que eu li foi, eu creio que em 93, 94, 95, por aí. Eu era um adolescente, tinha começado a estudar num colégio particular e lá tinha uma biblioteca razoável com uma coleção boa da editora Ática. Então, Vagalume, Para Gostar de Ler, Bom Livro. E eu lembro que tinha esse volume de Essa Terra, era numa coleção, não lembro agora o nome, mas eu creio que é a mesma coleção da qual fazia parte Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio. Eu lembro que alguém, a pessoa que trabalhava na biblioteca, me deu um catálogo dos livros da editora Ática. Então era um catálogo com todos os títulos, e tinha uma breve descrição de cada título e uma classificação indicativa. Eram livros infantos juvenis, e eu lembro que me chamava a atenção o Malagueta, Perus e Bacanaço, e eu acho que Essa Terra também, porque era infanto juvenil, mas era mais assim, literatura jovem e madura, tanto que tinha a indicação, acho que para 18 anos, e isso, claro, eu na época, sei lá, se tinha 14 anos, 13, 15, não sei, aquilo para mim era uma provocação, né? Poxa, eu vou ler um livro proibido para menores. E eu lembro que eu li nessa época, a capa era essa aqui, mas não guardei nada. Eu li naquela época, por muito tempo. Meu principal objetivo com a leitura era, muitas vezes, quando eu não gostava muito do livro, era simplesmente colocar aquele livro no meu currículo e pronto. Passaram-se um bom número de anos. Em 2010 eu estava em Brasília, e aí fui visitar o Sebinho, e que é, para quem gosta de livro, é disparado o melhor lugar de Brasília. Não tem livraria Cultura da Casa, do Casa Parque, é o Sebinho. E aí lá eu encontrei esse livro aqui, tá até aqui o selo do Sebinho, R$15 ele custou na época. E eu me lembrei do que eu já tinha lido, disse, não, vou rever porque eu realmente não lembro nada. Sempre gostei de literatura mais regional, que falasse do Nordeste. E reli rapidamente, é um livro pequeno, um livro curto de 192 páginas, nessa edição aqui dá 188 páginas, nessa edição da editora Record. E eu fiquei encantado com o livro, porque na época eu já tinha lido Faulkner, e especialmente eu já tinha lido Enquanto Agonizo, poxa, Antônio Torres foi influenciado pela prosa, pelo estilo narrativo de Faulkner, e ele homenageou Faulkner porque Enquanto Agonizo tem a construção do caixão, e tem um momento aqui em que um caixão está sendo construído e toda aquela família se desfazendo. Então eu fiquei encantado com isso. Poxa, isso aqui é Faulkner com sotaque nordestino. Eu lembro que eu falei para os meus irmãos. E se tornou Essa Terra um dos meus livros que fala sobre a seca, que fala sobre a situação do sertanejo, um dos meus livros favoritos nesta seara, nesse nicho. Mas não mais do que isso. Passaram-se 7 anos e agora, em novembro, por conta do desafio das releituras, esse aqui foi um livro obrigatório, eu precisava voltar para ele. E aí se confirmou algo que faz parte da minha característica como um leitor. Eu não sei exatamente como descrever, mas eu sou muito... Eu tenho o senso estético, ele fala muito alto em mim. Então, quando eu leio um livro, normalmente, assim, eu primeiro presto atenção na forma. Então, se o autor ele tem uma maneira, um estilo muito marcante, um jeito de escrever muito marcante,
a história, o conteúdo vai passar ao largo, porque eu vou ficar prestando atenção em como ele constrói as frases, como ele estrutura a narrativa, como ele mexe com as palavras, e toda a carga emocional do livro, tudo que ele quer passar, isso vai ficar meio de lado nessa primeira leitura, e foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu quando eu li Sargento Getúlio pela primeira vez, por exemplo, da primeira vez que eu li Faulkner, da primeira vez que eu li Cormac McCarthy e tantos outros. Então, quando eu reli esse livro, eu reli em um dia, um livro bem curto, eu realmente terminei mal, eu terminei impactado, eu terminei me sentindo angustiado. Eu terminei o livro, eu fiquei muito triste. Porque finalmente eu toquei a história, eu toquei o coração dessa história. E que história é essa que conta essa terra? Existe uma família que mora no Junco, que é um povoadozinho bem miserável, onde o tempo parou, no sertão da Bahia. E é uma família que são 12 filhos. E um deles, né, o mais velho, desacostumado não, né, não aceitando a sina dele, resolve fazer o que tantas pessoas já fizeram e continuam a fazer. Ele vai para São Paulo, e Nelo, o nome dele, e ele passa muito tempo sem dar notícias, e aí a família dele vive a expectativa de que lá ele se tornou ou um doutor, ou que ele venceu na vida, porque em São Paulo tudo é muito diferente, e ele ganha muito dinheiro, e ele vive no luxo, e porque ele passou muito tempo mandando dinheiro, um dinheiro para a mãe. E enquanto isso, existem as meninas que vão, as irmãs dele, né, que vão crescendo, e para fugir daquela miséria vão, como usa muito no interior, né, vão fugindo, vão se perdendo na vida, arranjando um namorado e tudo para sair de casa e fazendo vergonha aos pais, trazendo transtorno, tristeza para a mãe. E enquanto isso, Totonho, que é o narrador do livro, ele vai remoendo o fato de ele ser o filho que ficou. Ele ouve da mãe, ouve do pai, mas especialmente da mãe. Se eu tivesse mais um Nelo, se meus filhos fossem como Nelo, se pelo menos mais um tivesse saído a ele, mas o que ficou, os que ficaram aqui não servem para nada, só Nelo que se salva, só Nelo é bom, só Nelo presta. E enquanto isso ele fica, e ele é o que presta assistência, ele é o que tem que ouvir todas as mágoas, as mazelas, e ao mesmo tempo que ele nutre um ódio tremendo pelo irmão, ele também tem muita saudade, então é um sentimento misto, muito verdadeiro, você consegue tocar nesse sentimento dele. E o que acontece? Nelo volta, o romance começa com ele voltando para essa terra, voltando para o Junco. E todo mundo achando que ele está rico, todo mundo achando que ele venceu na vida, e todo mundo cheio de esperança. E uma tragédia acontece, e o Totonho fica juntando os pedaços, juntando os fiapos de história. Claro que eu não estou contando nem nada da história, porque por conta de Nelo ter ido, por conta da realidade que eles passaram a viver, a mãe começou a botar na cabeça que eles precisavam sair daquele lugar, precisavam sair do Junco. O pai era muito mais apegado à terra, um agricultor e tal. E ela bota na cabeça, tem que ir para a Feira de Santana, arrasta os filhos para a Feira de Santana, o pai fica trabalhando, depois vai para lá, eles vão para a Feira de Santana. Se no Junco eles viviam na pobreza, em Feira de Santana eles vão viver na extrema miséria. Então a família começa a se despedaçar nisso, nesse anseio da mãe de ir para a Feira de Santana. E o pai começa a ficar cada vez mais angustiado porque não tem pulso, e são brigas terríveis entre ele e a mulher, e eles não se decidem. Então, e o Totonho fica nisso, né? Ele não quer viver naquele lugar, ele não quer viver naquela família, ele não sabe se o certo é ir para São Paulo também, ele não sabe se quer realmente seguir os passos do irmão. E por que quando eu li esse livro ele me causou tanto incômodo, tanta angústia, como eu falei? Porque não há um nordestino que não se sinta minimamente familiarizado com a história que é aqui retratada.
Eu tenho um tio, por exemplo, meu tio paterno, por parte de pai, irmão mais velho do meu pai, que por muito apanhar e por muito se revoltar, com 15 anos ele foi para São Paulo e eu acho que ele passou uns 15 a 20 anos sem dar notícia. E a ideia que se fazia naquela época é justamente isso, né? Que São Paulo era a terra da fartura e a gente não imaginava que lá simplesmente realmente ganhava mais dinheiro do que quando estava no sertão, porque no sertão praticamente não existia dinheiro, mas se sofria muito e quando eu vejo a história do pai, a tristeza, a angústia, aquela sensação de que eu não fui o que eu poderia ter sido. Outro exemplo também ainda que tem essa conexão, né? Isso é o que faz os livros ganharem vida, muitas vezes essa identificação, mesmo que você não tenha vivido aquela história, mas eu poderia ter vivido, eu poderia ter passado por esse drama, eu poderia ter passado por essa história. Então eu saí muito cedo da minha cidade, fui o primeiro da família que fui para uma capital para estudar, para ter um curso superior. Então eu sentia um depósito de responsabilidade em mim, eu tinha muito medo de não corresponder, poxa, Leonardo é o inteligente da família, é o mais inteligente, é o mais isso, é o mais aquilo, é o que estudou, é o que vai ser doutor. E eu pensava, poxa, e se eu não corresponder, e se eu não der conta, como diz o poema de Tabacaria, né? E se eu for só aquele que tem qualidades, mas que não nasceu para isso. Então isso sempre naquele início, né, eu ainda um adolescente com 16 anos para vir para cá, para Aracaju, aquilo me angustiava, e o fato de eu saber também que aqui eu estava melhor do que meus irmãos lá. A gente nunca foi miserável, a gente sempre foi pobre, viveu com humildade, mas sem luxo. Então quando eu vim para cá, para Aracaju, morando em apartamento e comendo em restaurante, no restaurante universitário, claro, comida a R$1, mas eu comia no restaurante, então eu me sentia um tantinho culpado. E claro que isso não é sombra do sofrimento que os personagens daqui passaram, e minha família não viveu nenhum drama, graças a Deus a gente vive os nossos dramas pessoais, os nossos dramas de família normais, mas como eu falei, a potência, o poderia ter sido, e tudo isso faz com que esse livro aqui tenha me atingido no coração mesmo. Essa leitura, poxa, são 190 páginas, e como é que ele consegue fazer personagens tão reais, tão vivos, como é que você sente a agonia desse Totonho, você sente a agonia do Nelo, ele volta para casa, ele vê as pessoas depositando esperança nele, ele não consegue corresponder, ele não consegue lidar com aquilo, o irmão sente ódio e ao mesmo tempo sente amor por ele, e a forma como o Antônio Torres escreve, a forma como ele narra, como ele escolhe o que contar, escolhe o que não contar, como ele consegue traduzir esse espírito sertanejo, esse espírito do homem simples, do homem bruto, muitas vezes um homem que não sabe como lidar com seus próprios sentimentos, que não aceita que tem sentimentos. Então tudo isso é muito verdadeiro, e eu me sinto muito agradecido por Antônio Torres ter escrito um livro desse. Então, Antônio, obrigado. Você escreveu um livro que realmente fala. Esse aqui, certamente, é hoje, depois dessa releitura, um livro que está ao lado de Absalão, Absalão, de O Sonho e a Fúria, de Crime e Castigo. É um livro que está na minha coleçãozinha assim, de livros favoritos, porque poucos livros falaram de forma tão próxima de mim como essa terra. É um livro que realmente eu gostaria de ter escrito, porque é um triunfo, é uma obra-prima, é uma maravilha. Se você não conhece, vá atrás, corra essa terra, mas não faça, ou melhor, faça como eu, não pare na primeira leitura, porque você pode ficar no superficial. Esse é um livro que você precisa reler para ir pegando cada vez mais uma camada nova, uma interpretação nova, algo de novo, para ir até que ele alcance o seu coração. É isso. Se você já leu, quer deixar seu comentário, fique à vontade. Se gostou do canal, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço.